Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esta ação. Este trabalho é fruto de um projeto apresentado ao PROAC Expresso Direto número 39 de 2021, modalidade Produtores e Gestores. Foi uma atividade apresentada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa, num de seus vários editais, visando a contar um pouco da história da produção cultural dos memorialistas em Jaboticabal. O título da atividade é Memorialistas em Ação. A memória, ela é um intermediário social e cultural. Quantos não têm o interesse em estudar e conhecer a história da sua cidade, de onde nasceu, ou da cidade em que escolheu viver, sozinho ou junto de sua família? A história de uma cidade, ela pode ser conhecida por meio de livros, passeios turísticos, roteiros educativos, visitas a museus, bibliotecas e também nas próprias aulas de história. No entanto, é importante ressaltar a maneira como essa história é escrita, pesquisada e disseminada ao público-alvo, que é a comunidade em geral. Quando se fala da comunicação dessa história, ou mesmo do ensino dela, pergunta-se: quem a produz? Hoje nós temos um profissional, que é o historiador, é aquele que produz uma pesquisa orientado por uma metodologia e utilizando um repertório teórico como base para o desenvolvimento dos seus trabalhos. Em se falando da produção, temos também a figura do memorialista, que é aquela pessoa que se ocupa de produzir as memórias, levantamentos, estudos sobre os acontecimentos próprios de uma determinada localidade. Seja esta pessoa um historiador ou um memorialista, academicamente dizemos que essa produção pertence à vertente da história local ou história regional, dependendo do enfoque dado ao trabalho. Mas o que é história local ou história regional? Resumidamente, utilizando as técnicas do pensador Michel de Certeau, ela é uma operação histórica em que se mescla um lugar social, práticas científicas e a escrita. Ou seja, para se produzir uma história local, tem-se a necessidade de trabalharmos com alguns limites, que são um recorte temporal, um recorte espacial. Há que se precisar também do problema posto ou da indagação a qual se quer encontrar fatos e pressupostos para que tenha uma resposta ou uma reflexão a um determinado contexto. Academicamente falando, precisamos também da metodologia de pesquisa científica, através do estudo analítico das fontes históricas, teorias de pesquisadores e algum texto com rigor científico, acadêmico. Dessa maneira, a história local, assim tratada, ela é produzida com rigor científico. Escritos sobre uma localidade, sobre bairros, comunidades ou até figuras públicas, sejam elas pessoas de proeminência ou pessoas comuns, são uma prática existente desde os tempos em que os europeus iniciaram os estudos sobre famílias e sobre conflitos regionais. Aqui no Brasil, no início do século XX, esse tipo de história era produzida principalmente por intelectuais, letrados, majoritariamente profissionais liberais, como advogados, jornalistas e até engenheiros, não formados em história. Essas pessoas se dedicaram, ou se dedicam ainda, o seu tempo a uma produção de um texto histórico ou literário. Os estudos atuais da ANPU, que é a Associação Nacional de Professores Universitários em História, eles atribuem o nome de profissionais amadores ou memorialistas. Estes escritores, apesar de não seguirem o rigor científico da pesquisa histórica, foram os pioneiros nos estudos sobre o passado e a memória de várias cidades brasileiras, que mesclam a história com memória e que se utilizam de elementos literários para construírem representações num passado. O que podemos entender como características, como pontos em comum sobre esses autores memorialistas? Segundo uma dissertação de mestrado realizada em 1993 sobre memorialistas na cidade de São Paulo, capital do nosso estado, a historiadora Ana Cláudia Fonseca Breff elencou 3 traços em comuns nas obras desses pesquisadores, que são basicamente: 1. O fato de produzirem relatos com precisão cronológica e aspectos descritivos do passado de uma cidade. 2. O fato de possuírem uma certa visão nostálgica desse passado. E 3.
Por fim, também o fato de realizarem uma crônica biográfica de uma época, de um momento histórico, com um conhecimento rico em pormenores e em que a narrativa e a abordagem feita são centradas em seu próprio ser. Este último ponto significa, como explica Cardoso, que o memorialista se mistura ao seu objeto. Ele se coloca na condição de fonte e entende que não há múltiplas perspectivas sobre o mesmo fato, sendo que a sua percepção pode ser a própria demonstração da veracidade daqueles fatos narrados. Essas produções de memorialistas aconteceram e acontecem em inúmeras cidades do nosso estado, alguns dos quais já foram fontes de pesquisa acadêmica sobre sua própria produção e os abarcamentos e os alcances dessas produções. Em Jaboticabal, por exemplo, a história não é diferente. A cidade que nasceu há quase 195 anos, que se completa agora em julho próximo, tem um grupo de memorialistas que escreve, em prosa e em verso, a história dessa cidade. Esta produção, esse pequeno estudo, ele quer apresentar, a partir da obra destes memorialistas jabuticabalenses, a proposta de produção deles e traçar uma breve história de sua produção. Jaboticabal possuiu durante vários anos um curso de licenciatura em História que contribuiu significativamente para uma produção de pesquisa a nível de trabalho de conclusão de curso, mas pesquisas importantes. Outras pesquisas de âmbito acadêmico aconteceram também em universidades Brasil afora, mas é oportuno frisar que uma parte significativa da produção de conteúdo sobre a história local, sobre a história de Jaboticabal, aconteceu muito em razão da ação de produção destes memorialistas. Seus textos podem ser usados para informação, a ser trabalhada em sala de aula, também como uma fonte de análise de discurso dessas produções. São fontes ricas em pesquisa sobre a história e os desenvolvimentos relacionados à cidade e enriqueceram a produção local. Esses escritores, entendendo a sua responsabilidade e ciosos do cuidado na produção de seus escritos, realizaram e ainda realizam amplas pesquisas utilizando-se de várias fontes, debruçando-se sobre arquivos. Aqui tratamos notadamente da hemeroteca do Museu Histórico Municipal de Jaboticabal, que contém uma coleção de periódicos publicados desde o final do século XIX até os dias atuais. As pesquisas feitas pelos memorialistas abarcaram também o uso de documentos em cartórios, em processos judiciais, em arquivos da Prefeitura Municipal, da Unesp e de escolas tradicionais da cidade. As tradicionais bandas e corporações musicais da cidade também foram fontes tanto de pesquisa quanto de produção de textos, tendo contribuído com seu acervo, bem como outras entidades, institutos locais e a própria Diocese de Jaboticabal. Os livros, almanaques e revistas produzidos nos inícios do século XIX também foram outra fonte muito explorada. Sobretudo, trabalharam com escritos produzidos por diversas pessoas, escritos estes em forma de relatos e narrativas. Foram também utilizadas nas suas pesquisas, devo citar aqui a produção de Aloysio de Almeida, por excelência, que usou da oralidade, transpondo a transmissão oral dos acontecimentos em narrativas pormenorizadas e bem completas. Percebe-se que a oralidade foi presente também em outras produções, ora servindo como pano de fundo para o início das pesquisas, algo como a indagação inicial da pesquisa do historiador, ora tornando-se ela própria a fonte escrita. Algo dessa pesquisa, realizada ao longo de anos de produção, foi sendo transformado em arquivo pessoal, desde a sua própria criação, citando novamente o acervo de Aloysio de Almeida, que literalmente datilografou centenas de páginas, bem como a posterior possibilidade de gravação por fotocópia. Os acervos de imagens, fotografias e registros em jornais formaram o principal conjunto de produção, sobretudo
Este que é o acervo pessoal por excelência, muito utilizado ainda hoje na produção do Sr. Clóvis. Talvez o primeiro que devo mencionar seja o Sr. Aloysio de Almeida. Este, um pesquisador com afinco, um memorialista, nos moldes do que aqui tratamos, foi um homem culto e um exímio escritor. Trabalhou intensamente na produção de escritos e de memórias as mais variadas de elementos que compunham e compuseram as histórias da nossa cidade. Desde os relatos vividos e ricamente descritos sobre personagens variados e suas desventuras, emoldurados por cenários que vão desde a Primeira Guerra Mundial a acontecimentos nacionais. Há também levantamentos realizados como a sinopse temporal do Jaboticabal Atlético Clube, um clube muito tradicional de Jaboticabal, um levantamento rico e precioso que foi feito sobre a história do clube. Aloysio também produziu o que denominou a Enciclopédia da História de Jaboticabal, além de outras tantas criações acerca da história da cidade. A escrita de sua prosa é de fácil leitura. Entre tantas obras produzidas, ele foi homenageado póstumamente com a dedicação do seu nome ao Museu Histórico de Jaboticabal, que é ali onde se encontram guardadas toda a sua produção e pesquisa. Outra figura importante foi Dorival Martins de Andrade, natural de Jaboticabal, formado em Direito e que atuou como procurador-geral na Prefeitura Municipal. Ele foi o principal responsável pela instalação do Museu Histórico Municipal. Produziu outros tantos títulos, como os que referenciam o sesquicentenário da cidade, em comemoração aos 150 anos da cidade. Livros sobre seleções, contos e sobre entidades da cidade. O professor Luiz Carlos Beduschi foi um filho adotado por Jaboticabal. Formado pela Escola Nacional de Agronomia, a cidade aqui o recebeu como professor da Unesp. Foi aqui que ele trabalhou, constituiu sua família e ainda hoje nos retribui com uma contínua produção literária. Beduschi possui várias publicações e trabalhos técnicos e científicos, frutos das suas atividades, bem como livros variados sobre as entidades onde participou ou mesmo levantamentos variados sobre a faculdade. Colaborou para a instalação do Centro de Memória da Unesp de Jaboticabal e é também membro da Academia Maçônica de Artes, Letras e Ciências. É importante mencionar uma publicação realizada em conjunto com o professor Dorival Martins, mas com a colaboração de outros dois autores. São as brochuras da publicação seriada sobre os personagens da história de Jaboticabal. Uma série de volumes, 15 volumes, onde são trabalhados de 3 a 4 personagens por publicação, trazendo elementos das suas vidas, da sua obra. São personagens os mais diversos, partindo desde o fundador da cidade, passando por importantes figuras da área industrial, professores e pessoas comuns, como o negro Campos Salles, que fora alforriado quando de sua participação na Guerra do Paraguai. E até mesmo a história da menina cega, a qual é atribuído o segundo milagre de Aparecida. É importante mencionar a publicação do livro Símbolos de Jaboticabal, onde ambos os autores, Beduschi e Dorival, tratam dos cognômios atribuídos à cidade. Outros dois nomes que mencionarei unidos, porque professores da mesma lavra, são o professor Antônio Pascoal André e a professora Zina Bellotti. Aquele, um especialista em língua portuguesa e cultura brasileira, lecionou em vários colégios da cidade durante anos e participou de importantes publicações ligadas à Igreja Católica local. Foi ele o autor do documentário histórico da Diocese de Jaboticabal e também do documentário histórico da Catedral Nossa Senhora da Conceição. Há uma importante produção sobre o seu relato da menina cega de Jaboticabal, talvez o último livro de sua lavra, denominado Sonho, Caminhada e Realização, onde Pascoal descreve o milagre da menina cega e fez um rico levantamento sobre a devoção a Nossa Senhora Aparecida aqui em Jaboticabal. O professor Pascoal foi também coordenador dos levantamentos acerca dos achados líticos
em Jaboticabal. Foi uma produção a nível escolar e que se encontra no Museu Histórico de Jaboticabal. A professora Zina Bellodi é doutora e titular em Teoria da Literatura pela Unesp de Araraquara, tendo uma importante produção científica, acadêmica e várias publicações. Atualmente, ela dedica as suas pesquisas à área de teoria crítica literária e também à memorialística familiar. Sr. Clóvis Capalbo, Clóvis, como ele é conhecido popularmente em Jaboticabal, é proprietário da Livraria Acadêmica, um ponto comercial e cultural nonagenário aqui na nossa cidade. Clóvis foi testemunha de vários acontecimentos importantes ao longo da segunda metade do século XX e teve contato privilegiado com pessoas e fatos importantes dos acontecimentos da cidade. É autor, dentre outros, dos livros A História de Jaboticabal, Memória Fotográfica de Jaboticabal e a sua produção mais recente, A História do Clube Jaboticabal. Este grupo é sobretudo unido, sempre se encontram, apoiam-se mutuamente e participam com bastante frequência nas pesquisas que desenvolvem em coautoria nas suas publicações. Ao longo de pouco mais de 20 anos, trouxeram uma imensa contribuição sem a qual não teríamos tantos elementos levantados para elaborarmos o pensamento sobre a cidade, o que ela foi e o que ela poderá vir a ser. É isso. Espero que através dessas informações eu possa ter apresentado um pouco da produção memorialística local e da própria compreensão e da dinâmica da escrita do que é se fazer a história local. Agradeço a atenção de todos e logo abaixo, na descrição deste vídeo, eu deixarei os links que foram utilizados para essa pesquisa e a lista das obras pesquisadas. Até uma próxima!